Na questão da formação docente, por que ela é importante para o professor uma formação docente específica para vídeo? Aí eu vou falar um pouquinho da minha história. Toda vez que eu vou numa instituição, eu percebo duas coisas. Uma coisa muito importante é que às vezes as pessoas se sentem surpresas que existe uma formação específica para vídeo. E outra, uma coisa comum que eu vejo é assim, a falta de preparo dos professores para vídeo. Não que eles não queiram fazer o vídeo, o professor ele quer trabalhar em vídeo, ele quer fazer, mas ele precisa ser orientado. Eu sempre digo, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é preciso caminhar com o professor. Eu vejo assim, como eu disse, eu sempre estou atendendo várias instituições e é comum eu escutar dos professores assim, minha primeira experiência em vídeo, a minha coordenadora me chamou para gravar uma videoaula para EAD, estava começando a EAD, pediu para eu agendar um horário no estúdio, eu fui lá e gravei, Patrícia. Então, a gente percebe que o professor muitas vezes fica traumatizado, não é assim? Você ficou traumatizado, professor? Você que está aí do outro lado da telinha, professora, você se sentiu traumatizado? A gente percebe que muitas vezes, quando eu chego nas instituições, os professores eles já estão assim, com aquela tensão, justamente por quê? Porque o vídeo é intimidador, são poucas as pessoas que se sentem à vontade, e eu confesso a vocês que eu também, muitas vezes eu erro antes de começar uma videoaula, engasgo também, fico nervosa, fico tensa, porque é normal, nós estamos sendo assistidos ali do outro lado, quando você está na sua casa ali, liga uma câmera ali, fala alguma coisa, você já fica meio que travado. Então, por isso a importância da formação docente, para que o professor, ele não só saiba se apresentar adequadamente, mas principalmente ele saiba apresentar o conteúdo que vá ao encontro desse projeto pedagógico que se propôs. Então, a formação docente, eu trago algumas considerações de Belloni, e repito que é preciso caminhar com o professor, algumas fotos aqui, alguns registros de algumas instituições de ensino que eu atuei, a UNIT, o professor ali no estúdio, eu com a outra professora. E aí eu trago em Belloni, buscamos em Belloni, a confirmação dessa tendência onde a autora enfatiza aqui. Para fazer frente a esta nova situação, o professor terá necessidade muito acentuada de atualização constante, tanto em a sua disciplina específica, quanto em relação às metodologias de ensino e novas tecnologias. E aí, foi muito engraçado que quando eu comecei a estudar, me aprimorar nessa arte da educação, de trabalhar a questão do meu conhecimento em vídeo, em ajudar os professores, eu levei muitas puxadas de orelha das minhas pedagogas. Elas diziam que, Patrícia, você tem que ser mais didática, você tem que trabalhar em cima do conceito de pedagogia para poder atender o professor, para poder ensinar o professor, porque eu estava acostumada com um pique frenético de TV, pessoas falando a mesma linguagem, e aí foi quando eu comecei a estudar. E aí eu vi esse material da professora Jucimara Roesli, da professora Sartori. Eram poucos os livros naquela época que tratavam do assunto, especificamente do professor em vídeo, e eu achei esse. Então ela falou justamente o que você deve pensar quando você vai frente às câmeras, quando você tentou gravar sua videoaula, ou quando você já gravou sua videoaula, que ela fala o seguinte: leva-se muito tempo aprendendo a se posicionar em uma sala de aula, a falar olhando para os alunos, a modular a voz para que todos escutem, a se mover suficientemente para ter atenção. Posturas corporais, de gestos, de voz, desenvolvidos durante anos, de repente se tornam inúteis ou representam mesmo obstáculos que o professor deve superar para participar da gravação de uma aula sem alunos. São detalhes que fazem toda a diferença. Continuando, outro desafio é entender as razões da escolha de um figurino que seja discreto, elegante, cujas cores não entrem em desarmonia com o cenário. Ainda é preciso citar a maquiagem, cujo uso é fundamental tanto para mulheres como para homens. Isso sem falar nos vícios de pronúncia e expressão que obrigam nova gravação. O fato ou expressão negativa parecem se destacam mais que a positiva no vídeo.